Queridas, eu quero falar sobre um assunto que tem causado um pouco assim alguns comentários no meio evangélico, que é sobre Andresa Urache, né? Andresa Urache. Andresa Urache, ela foi evangélica, se converteu na Igreja Universal. Depois de um tempo, ela saiu. Não vou entrar no mérito de quem estava certo, e quem não estava, né? Porque sempre tem alguém entrando e saindo de alguma igreja todos os dias, e tem alguém que entra e elogia, e quando sai fala mal, isso de qualquer denominação, né? Quem é pastor sabe disso e passa por isso, né? Então não vou entrar no mérito se a Universal estava correto ou não, não é essa a questão. E aí ela começou a falar mal da Igreja Universal, depois ela começou a falar mal da Igreja Evangélica. Casou, engravidou, o esposo deixou, e aí ela decidiu voltar para o mundo da prostituição. Chegou até passar uma noite lá na boate e tal, fez um vídeo na boate, não sei se ela chegou a consumar alguma coisa, algum ato, também não vem ao caso. E aí o esposo dela foi buscar ela na boate, e parece que os dois, nas últimas horas, eles se reconciliaram, né? Por que eu estou trazendo isso, né? Eu quero trazer minha opinião diante desse fato, porque tiveram pessoas que me perguntaram o que é que eu achava, e a gente, em certo sentido, vai passando a barra de rolagem nas redes sociais e a gente vê comentários de pastores, de líderes religiosos, de celebridades religiosas, gospel, de estrelas gospel, falando acerca dessa transformação, né? A Andresa Urache, pelo que eu entendi, ela tem um transtorno de personalidade, né? Que não vem um caso, não vou fazer nenhum vídeo sobre isso, porque eu não sou especialista, mas ela tem um transtorno de personalidade. Ela sofreu vários abusos desde a infância. Desde a infância. Uma vez eu vi um pequeno trecho de um testemunho dela, e ela sofreu abusos terríveis. Então é uma mulher que vem sofrendo ao longo dos anos. Então ela não tem direcionamento, né? Aquela questão de que eu defendo bastante da paternidade, né? A ausência de um pai causa transtornos, ou uma paternidade doente, não saudável, ela causa transtornos em uma criança, em um jovem, e a pessoa cresce, traz isso para o casamento e reflete isso para a sociedade, e muitas vezes não sabe o que é, pensa que é ausência, tem que tomar remédio, tem que tomar. E às vezes era um pai que faltou ali para dar um direcionamento, norte, né? Para dar uma proteção àquela criança, àquele adolescente. É o típico caso de Andresa Urache, né? A ausência de um pai, ela se tornou vulnerável, ela se tornou órfã, e pela história do filho pródigo, a gente sabe que quando você se dispõe a viver uma orfandade, você acaba vivendo e comendo, desejando comer a comida dos porcos, você acaba se relacionando com os porcos, e você acaba não vivendo aquilo que Deus tem para você, né? E aí, nós como cristãos, como é que a gente deve se comportar? A Bíblia é muito clara acerca do amor ao próximo. A Bíblia é muito clara sobre o não julgamento, né? Andrés Urache, ela teve dentro da igreja cristã, e eu acredito que dentro dela existe a centelha, uma fagulha da parte de Deus, onde ela precisa ser ativada, onde ela precisa ser tocada novamente por Deus. Só que ela tem que abrir o coração, porque Deus ele toca. A Bíblia fala que ele está à porta, né? Então Deus ele está ali tentando de alguma forma entrar em nosso coração, mexer com o nosso espírito, de alguma forma nos atrair, mas nós temos que permitir, abrir o coração, sabe? Deixar as pessoas certas chegar perto de nós, afastar de nós as pessoas que não nos fazem bem, sabe? Decidir abandonar e apagar os traumas do passado. Existe tanta coisa que precisa ser feito, mas de alguma forma a Andresa, ela experimentou o amor de Deus, e ela precisa ser ativada novamente, ela precisa ser tocada por Deus, porque tá lá.
tá dentro dela, sabe? Tá dentro dela, ela pode ter esquecido, assim como muitos cristãos quando se afastam, eles acabam esquecendo das experiências, do encontro que a pessoa teve com Deus, sabe? Dos dias ou noites sem lágrimas, sabe? Da experiência sobrenatural e mágica com Deus. Eu vou usar essa palavra mágica, desculpa se eu vou te escandalizar, mas nós precisamos entender que nós precisamos viver de alguma forma uma experiência fantástica com Deus para ativar aquilo que está dentro de nós, que está no nosso coração, que tá na nossa mente e muitas vezes está encoberto, está cauterizado pelo pecado, por um trauma, por uma mágoa, por uma decepção, sabe? Eu sei muito bem o que é isso. Chega um ponto que você não sente, você não percebe, você não tem a sensibilidade que você tinha antigamente. E se você não se permitir ser tocado, se você não se permitir ser alcançado, você vai ficar ali para trás. É aquilo simancol do filho pródigo, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Então ele fala levantar-me, ele pensa, e ele tem atitude, ele vai lá e faz, ele chega, e quando ele vê o pai lá na entrada da casa, a gente entende que há um alvoroço ali de alegria, o pai abraça o filho e ele fala, pai, me faz de mim teu servo, sabe? Eu não sou digno de ser chamado teu filho, e o pai nem dá ouvido a isso dele, fala, olha, traga o anel, traga a capa, traga a sandália, cadê o bezerro cevado? Vamos fazer uma festa aqui, esse menino estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que Deus quer fazer com Andrés Urashi, sabe? Então você que é cristão, pare de julgar ela, pare de condená-la, pare de apontar. Ela é uma filha, é uma filha pródiga que Deus ele quer resgatar e trazer novamente. De alguma forma Deus ele ama, sabe? Enquanto tiver pastores, profetas, e eu tenho muito essa questão de muitos profetas por aí, que tem verdadeiros bruxos se dizendo profetas aí, sabe? Enquanto tiver pessoas lançando palavra de maldição, de morte sobre essa menina, sobre essa jovem, ela não vai ser alcançada pelo amor de Deus. Não somos nós que devemos estar levando palavras pesadas de condenação, de julgo sobre ela, sabe? Declare amor. Se você não pode emitir um elogio, sabe? Abençoe, abençoe. Mas se você não quer abençoar, então fica calado. Olha só, se você não quer elogiar, abençoe. Mas eu não quero abençoar porque eu acho que ela não é digna de ser abençoada. Então fica calado, cara. Sabe? Fica calado. A Bíblia fala que temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que abençoar os nossos inimigos. A gente acaba entrando em contradições em relação à palavra. Vamos focar na palavra, porque Deus é Pai. Deus é Pai. O que essa menina precisa é de uma paternidade saudável. Ela precisa entender não Deus do dinheiro, não Deus, o Deus que pode prosperar e sustentar ela. Ela precisa, não Deus gigolô, o que ela precisa é de um Deus Pai, que bote ela no colo, que abrace ela, que afague ela, que derrame amor no coração dela. Ela precisa de líderes religiosos que tenham uma paternidade no coração, para derramar no coração dela, através de Deus, o amor de Deus. Casais que possam mostrar para ela como é um verdadeiro casamento, como é um casamento saudável, sabe? Então não aponta não, tá? De alguma forma, multiplica o amor de Deus, some com o amor de Deus e multiplica o amor de Deus. Vamos dar o nosso melhor, podemos dar o nosso melhor, nós somos cristãos e de alguma forma eh, nós podemos ser melhor a cada dia, para que o mundo possa ver que o melhor de Deus ainda existe e ele está em você, está no seu coração. Que Deus te abençoe. Vamos estar orando pela Andresa Urashi. Se una comigo nessa oração e vamos estar abençoando outras Andresas, outros André, não sei nem como trazer para o masculino, mas homens que passam por esse problema, mulheres que passam por esse problema, que precisam ser amados e amadas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.